Pessoal, boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aí de hidrogeologia do curso de Engenharia Geológica da UFVJM. Meu nome é Ana Maciel, sou professora de hidrogeologia e geologia ambiental aqui do curso. Para quem está chegando hoje, eu gosto de iniciar falando aí um pouquinho sobre esse curso de Engenharia Geológica, que é recente aqui na UFVJM. Iniciou em 2014 no campus JK da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. E se a gente para pensar no tamanho do nosso território, nas riquezas naturais que temos, minério, água, petróleo, como é importante conhecer e usar de maneira sustentável esses recursos, a gente percebe como é essencial a geologia no nosso dia a dia, né? Então, esse curso ele é importante nesse sentido, principalmente para a nossa região de Minas Gerais, norte de Minas, né? Além do que, Diamantina é um lugar aí especial para os estudos na Serra do Espinhaço, né? E não é à toa que Diamantina recebeu e recebe muitos alunos aqui para fazer seus estágios, o mapeamento. Então, nesse ano atípico aí de 2020, a gente procurou promover coisas legais, né, juntar professores, pesquisadores, profissionais da área, para falar um pouquinho da experiência de cada um nos diferentes temas de hidrogeologia e as áreas de atuação, e compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, essa é uma iniciativa de uma disciplina eletiva sobre hidrogeologia e suas aplicações aqui do curso, e tem o objetivo de tentar aproximar esses profissionais das águas subterrâneas com os alunos e também com os interessados no assunto, né? Porque a gente acha que quanto mais gente interessada participar, melhor fica aí esse debate. O convite é aberto. Essas lives, elas estão ocorrendo todas as quintas-feiras, 15 horas, até o mês de dezembro. Hoje, excepcionalmente, né, na sexta-feira, aí para fechar legal a semana. Então, a gente começou com um bloco sobre os diferentes aquíferos, né? Falamos sobre aquíferos sedimentares, aquíferos fraturados e aquíferos kársticos. Passou para uma questão de quantidade da água e análises ambientais com o uso de isótopos. E agora vamos abrir para um bloco sobre a aplicação da hidrogeologia na mineração, que é o tema de hoje. E depois a gente vai falar na próxima quinta sobre a hidrogeologia em obras geotécnicas. Bom, aos poucos a gente vai divulgando as palestras nas redes sociais, Instagram, Facebook, colocamos também depois as palestras no YouTube. Então, sigam a gente lá, Hidrogeologia UFVJM, Engenharia Geológica, o CAEGEL Espinhaço, que é o centro acadêmico aqui do curso, também está divulgando. Então, é isso, espero que a gente tenha aí boas discussões por aqui. O nosso convidado especial de hoje é o geólogo e hidrogeólogo Vinícius de Oliveira Carvalho. O Vinícius, ele é geólogo formado em 10 anos atrás, hein, Vinícius? Trabalhou com pesquisa de recursos minerais pela Multigel, trabalhou na construção, mapeamento de túnel em rodovia, na escavação de obras do metrô São Paulo pela Intertechnic S.A., trabalhou com hidrogeologia e geotecnia de barragens em Catalão, Goiás, pela MDGel, que é uma empresa aqui de Minas, e CEMOC, Internacional Brasil. E atualmente ele é responsável pelo setor de hidrogeologia da Vale, em Minas Gerais. O Vinícius vai falar hoje com a gente sobre o seguinte tema, né? O caso real da hidrogeologia aplicada à mineração. E ele vai abordar os seguintes aspectos: objetivos da hidrogeologia na mineração de ferro, a permissão, o uso e custos de poços tubulares profundos, e vai falar de um caso real de uma mina de minério de ferro. Então, essa é mais uma área, né, que nós, hidrogeólogos, podemos atuar. Então, bora lá. Durante a palestra, gente, eu vou pedir para vocês desligarem as câmeras, microfones, para diminuir aí as conexões, as interferências, né, da conexão. E a proposta é que, após a palestra, a gente abra aí para o debate, então já aproveitem o chat aí, vão colocando suas dúvidas, perguntas, que a gente vai conversar no final. Vai ser emitido certificado aos participantes, o link será liberado pelo chat e ficará disponível até o final da discussão, tá? Eu estou contando aí com o apoio de 2 alunas, obrigada, Oliana e Merielle, que estão aí. Então, Vinícius, muito obrigada por dispor do seu tempo, que eu sei que o dia a dia na mineração é extremamente corrido,
mas que mesmo assim você conseguiu vir aqui falar com a gente, né, permitir essa troca de conhecimento. Então, muito obrigada. A palavra é sua, pode compartilhar, sua apresentação já está compartilhada, né? Fique à vontade. Beleza. Boa tarde, pessoal aí, boa tarde a todos. Vou desligar minha câmera também, né, para melhorar. Então, pessoal, eu fiz uma apresentação aqui bem abrangente, bem genérica, tá? Para mostrar o dia a dia, né, do hidrogeólogo na mineração, né? Porque a gente aprende muita a teoria na sala de aula aí, né? Mas no dia a dia é um pouquinho diferente, né? Então, eu vou começar dando alguns exemplos do que é o dia a dia mesmo na mineração, né? Eu vou dando exemplo aí, peguei alguns nomes aí na listinha. Vamos começar com o Pedro, né? O Pedro, ele formou em geologia aí, recebe uma mesada do pai dele de 1 milhão por mês e resolveu requerer uma área para explorar minério de ferro aí do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, né? Aí ele escolheu uma área ali, né, para explorar o minério de ferro, né? Foi lá para o terreno, bonitinho, e contratou a geóloga Mirielle para fazer os furos de sondagem, né? Tem aqui. Deixa eu ativar o ponteiro aqui, perdão. Aí a Mirielle fez locação de furos de sondagens e fez as sondagens buscando o minério de ferro, que no nosso caso aqui é o em cor rosa, né? Aí a Mirielle fez o modelo geológico, né? Identificou para o dono da mineradora, o Pedro, que a porção em rosa seria o minério de ferro, né? E o laranja seria o estéreo, onde não importa, né? O estéreo. E a Meirelle tem conhecimento da hidrogeóloga contratada pelo Pedro, a Ana Clara, que o melhor da geologia, o melhor aquífero está justamente onde tem o minério de ferro, que é o aquífero Cauê, né? Então, o Pedro, que é o dono da mineradora, já tem algumas informações básicas, né? E aí ele contrata o engenheiro de Minas, que apesar de ser geólogo também, é engenheiro de Minas, o Wagner, para fazer o plano de lavra dessa área que ele requereu e vai começar a explorar minério de ferro. Aí o Wagner vai lá, faz o plano de lavra para 2022, né? Começando a explorar no fim de 2020 até 2022. Faz o plano de lavra até 2023 e até 2024. Faz a cubagem lá, o Pedro fica super feliz, vê que vai conseguir explorar milhões de toneladas por ano, vai colocar muito dinheiro no bolso, né? Só que aí vem a hidrogeóloga Ana Clara e fala: então, Pedro, só que com os furos de sondagens realizados pela Mirielle lá atrás, no comecinho da pesquisa geológica, a gente identificou que o nível do lençol freático está 30 metros abaixo do terreno, né? Ou seja, o seu plano de lavra está todinho submerso. Aí o Pedro entra em pânico, né? Que ele não vai mais conseguir explorar nenhum pedacinho de minério de ferro. E a Ana Clara ainda reitera, né? Falou: então, Pedro, se a gente não fizer um plano de rebaixamento do lençol freático, a sua cava vai ficar semelhante a essa, ó. Todinho embaixo d'água, né? Então, essa brincadeira aí do começo aí, do início da apresentação, é justamente para isso, para mostrar que um dos principais objetivos da mineração, da hidrogeologia na mineração, é manter o nível de água abaixo do plano de lavra, né?
Porque não adianta nada você ter uma área, você ter o corpo mineral delimitado, bonitinho, fazer um plano de lavra bem feito, bem realizado, se você não chamar o hidrogeólogo, a hidrogeóloga, para participar desse plano de lavra e apresentar o que precisa ser feito ou não, né? Porque nesse caso que eu apresentei, se você tem uma freática que pega, né, intercepta o seu plano de lavra, você vai ter que rebaixar, né? Então, vamos para a parte do rebaixamento, né? Então, tá aqui, né? Um exemplo que, se fosse o caso passado que eu dei, né? Você te, tinha um nível freático aqui, né? Instalou os poços, começou a rebaixar para poder escavar onde antes tinha o NA, né? Então você rebaixa o nível freático para poder extrair o minério de ferro ser no local onde não tem água, né? No local seco, né? Então, vamos continuando o nosso exemplo, né? O Pedro concordou com as informações da Ana Clara e falou para a Ana Clara, Ana, vai lá e faz uma meia dúzia de poços tubulares profundos para extrair, para rebaixar, tirar a água e rebaixar o nível freático da região da cava, né? E aí, o que o hidrogeólogo precisa saber ou conhecer para fazer essa atividade, né, de locação de poço, de rebaixamento do lençol freático, né? Às vezes, muita gente acha que o hidrogeólogo só precisa saber de águas, né, do ciclo hidrogeológico, né, mas não é bem assim, né? O hidrogeólogo ele precisa saber de toda a geologia regional e local, né, de onde ele vai fazer a atividade em questão, né? Ele precisa saber bem, né, a geologia estrutural, precisa saber, ter conhecimento e saber da hidrologia, né, os cursos dos rios em torno, né, regime de chuva. Ele precisa saber toda a compartimentação hidrogeológica da região, né? Que nem eu falei no começo. Né? A Ana sabia que o aquífero Cauê é coincidente com onde passa a formação ferrífera, né? Por que é coincidente onde tem a formação ferrífera? Né? Onde tem os itabiritos, né? Porque é rocha que tem uma característica, uma porosidade diferente das outras rochas, das encaixantes do minério de ferro, que são filitos, né? Que já são rochas mais impermeáveis. Então, o hidrogeólogo tem que ter todo esse conhecimento, saber qual tipo de rocha você vai ter uma condutividade hidráulica mais favorável com rebaixamento de água e qual vai ser a litologia que vai ter uma condutividade menos favorável, né? Então, e tem que ter também conhecimentos de geofísica, né? Se você tem uma área que você não tem conhecimento de onde está o NA, eu dei um exemplo que no furo de sondagem você já topou lá com o NA, beleza. Mas e se foi uma área que você não tem sondagens, né? Não foi não foi realizado sondagens. Você tem um método de pesquisa indireto, que é a geofísica, que pode te dar essa informação, né? Para você fazer planejamento de sondagens futuras, né? Aí isso tudo envolve a melhor forma como que você vai planejar ou não suas atividades, né? E também tem que saber conhecimento de sondagem, de descrição de testemunho para participar dessa etapa, né, da pesquisa mineral, que também qualquer furo que você fizer no terreno, o geólogo ou hidrogeólogo, você pode ter uma gama de informações muito importantes para os estudos futuros, né? E tem que saber da hidrogeologia, né? Aí, um exemplo, né? Você tem a área de estudo, você tem que ter o conhecimento da geologia regional, né? Da geologia local, né? Aí, por exemplo, na área que o Pedro fez o requerimento para extrair minério de ferro, ele já tem o conhecimento que o minério
dele é o Itabirito, né? E e as outras rochas são filitos, dolomitos, quartzitos, né? Xistos. Então, é um exemplo que dá que você já tem uma noção de uma compartimentação hidrogeológica da região, né? Aí você faz uma geologia local de detalhe da área de estudo, você tem que ter o conhecimento da geologia estrutural, né, falhamento regional, principalmente aqui no quadrilátero ferrífero, isso é muito acentuado, muito forte, né, e por que que a estrutural é importante, né, vocês já tiveram algumas aulas e palestras relacionadas com o aquífero fraturado, principalmente por conta disso, né, é favorável para a sua atividade de rebaixamento, né. Você vai ter que precisar ter o conhecimento da hidrografia da região e da hidrologia, né? Saber todo o regime dos rios, regime de chuva, período de seca, período de estiagem, tá? E geofísica para aqueles casos que eu comentei, que é um método indireto bastante utilizado para informações de, de, de região com freática ou não, tá? Aí, vamos voltar para o nosso exemplo dos poços, né? Vocês... Aí a Ana Clara foi lá, né? Fez todo o estudo prévio da hidrogeologia, né? Mapeamento estrutural e já tem informação para alocar poço, né? Aí, qual que é o outro conhecimento que o hidrogeólogo também tem que ter? Como que você vai fazer esse poço, né? Aí você contrata a empresa e aí você tem 3 tipos, né? De acordo com a geologia da região, você pode usar método rotativo, né? Para fazer perfuração desses poços, né? Método percussivo, por máquina percussora, e perfuração ar comprimido, tá? Essa parte de poço tem vários itens operacionais, né, dos poços. Além da perfuração, você tem que ter um acompanhamento da perfuração. Com a perfuração, você já tem toda a informação que você precisa para definir profundidade e local de instalação do filtro, né? Porque o filtro você tem que intercalar filtro com parede, com tubo liso, né? Então tem uma série de detalhes que dá para ficar umas 2 horas falando só questão de perfuração e operacionalidade de poços, tá? Então, esse aqui é só para exemplificar, tá bom? E aí, continuando, a Ana Clara foi lá e definiu 3 locais para a instalação dos 3 primeiros poços, né? Fez aí uma programação de 7 poços, 7, 8, né? E definiu já 3 poços iniciais, né? Aí ela tem o perfil da seção geológica da região, com o plano de lavra e a identificação da freática, né? E aí a Ana Clara foi lá, locou o poço 1, poço tubular profundo número 1, indo até 200 metros de profundidade, né? Para extrair, rebaixar o nível freático dessa região, fez a locação do poço tubular profundo número 2 e a locação do poço tubular profundo número 3. Contratou a empresa de perfuração, que cobra, em média, uns R$ 6.000 por metro de poço perfurado e instalado, tá? Isso já é instalado para extrair, explotar a água da região. Cada poço tem média de 200 metros, então esses 3 poços iniciais para iniciar o rebaixamento da região ficou um custo total de 3.660.000 para o dono da mineradora Pedro, tá bom? Aí, dando continuidade, aí o Pedro fala, beleza, Ana, você já alocou o poço, eu já tenho
o dinheiro, o orçamento dos 3 milhões e 600 para iniciar a perfuração, manda bala. Aí fica a primeira pergunta, né? É só ir lá, começar a perfurar e pronto? Negativo. A gente precisa fazer, o hidrogeólogo precisa fazer o pedido de autorização para a perfuração de poço tubular profundo, no IGAM, tá? Que é o Instituto Mineiro de Gestão de Águas aqui de Minas Gerais, tá? E aí, com o pedido de autorização, só com o pedido de autorização que a gente pode começar a iniciar a perfuração desses poços, tá? Aí, perfurando o poço, você faz o teste de vazão, né, que é outra etapa que a gente precisa fazer após a perfuração de poço, né? O teste de vazão nada mais é do que você colocar uma bomba no poço perfurado e por 24 horas ficar extraindo água dele. Que aí você faz o teste de vazão e o teste de recuperação. Você consegue saber qual é a vazão máxima que esse poço consegue extrair de água e qual é o tempo que ele demora para recuperar o NA estático dele, tá? Aí, continuando, você fez o pedido de perfuração do poço, o IGAN te deu autorização, você perfurou, fez o teste de vazão nos 3 poços, cada poço deu aí uma vazão total de 100 metros cúbicos hora. Perfeito, né? Dá para começar a baixar, e aí você vai começar a operar o poço. Só que você não pode começar a operar o poço antes de fazer um pedido de outorga para captação subterrânea de água para rebaixamento do lençol freático, tá? Para rebaixamento do NA, né? Então, depois que você furou, isso você pode fazer em paralelo, né? Você não precisa fazer o pedido, furar o poço para entrar com o pedido de outorga, né? Isso você consegue fazer enquanto faz a atividade de perfurar o poço, você já consegue entrar com o pedido de outorga, né? De captação de água. O IGAN te dando o IGAN, para você fazer esse pedido de outorga, você tem que cumprir alguns requisitos exigidos pelo IGAN, tá? Entre eles é o quê? Você tem que fazer um documento que tenha todas as informações do empreendimento mineiro, tá? Você tem que ter uma caracterização do empreendimento. Essa caracterização, o que é? Você tem que colocar tudo que vai ter na mineração. Vai ter pilha de estéreo, vai ter barragem, vai ter britador, como que vai ser o beneficiamento do minério. Então, você tem que ter todas as informações necessárias que vai utilizar a água ou não do rebaixamento da freática da mineração, tá? Aí você vai ter que ter o mapa do empreendimento, vai ter que ter todas aquelas informações que o hidrogeólogo necessita ter para fazer sua atividade de rebaixamento, que é a caracterização da geologia, o mapa geológico e estrutural. Você vai ter que ter um plano de monitoramento hidrogeológico, apresentar o IGAN, porque se você é uma coisa que se você não fizer, você vai ser exigido que seja feito, né? Que é o plano de monitoramento. Isso aí eu vou falar em mais detalhe mais para frente. Você tem que ter um descritivo do uso da água no empreendimento. Você tem que ter um mapa hidrogeológico estrutural da área de rebaixamento. Você tem que ter um mapa de pontos de rede de monitoramento. Tem que ter todos os perfis construtivos dos poços. Cada poço que você fizer, você tem que ter um perfil construtivo do poço, identificando as litologias, onde foi instalado o filtro, onde foi instalado o tubo liso. Tem que ter uma interpretação dos dados do monitoramento, o plano de uso da água subterrânea, a descrição das estruturas, equipamentos que compõem o sistema de rebaixamento, né? Toda a parte operacional do poço, né? Tem que ter o inventário de pontos d'água e o inventário dos usuários em volta do empreendimento mineiro, tá? E, além de tudo isso, tem que ter um modelo hidrogeológico conceitual e o modelo numérico do fluxo subterrâneo.
Esse modelo numérico, ele vai te dar quais informações? Ele vai te dar informação de quanto que você pode, quanto que você precisa, o volume que você precisa extrair do aquífero para você chegar a uma cota que atenda ao plano de lavra, né? Ele vai te dar se esse volume que você vai precisar extrair vai impactar de alguma maneira o entorno, a área de influência da mina, né? E vai te dar uma vida útil, né, de toda essa operacionalidade dos poços, podendo, a curto, médio, longo prazo, sugerir novas instalações de novos poços, né? Então, o modelo, ele te dá todas as informações completas que você precisa, inclusive uma estima, né, faz uma estimativa de uma taxa de rebaixamento do NA por ano, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar no perfilzinho aqui, um exemplo, uma das minas que eu trabalho aqui, a taxa de rebaixamento são 5 metros por ano, tá? Aí um exemplo, o Pedro começou a lavra dele na região onde não tem nível freático, né? Só que para ele chegar até o final do plano de 2022, com a taxa de rebaixamento de 5 metros por ano, eu vou demorar 2 anos para baixar até a cota aqui, de 2022, tá? Só exemplificando como é uma coisa, é um item que tem que se ter um planejamento bem feito, né? E porque não é em um curto espaço de tempo que você consegue rebaixar a freática de uma mineração, né? Aí, voltando, você protocola o seu pedido de outorga dos poços no IGAM. O IGAM, ele vai te dar a outorga de operação dos poços, né? Porque você fez o trabalho bem embasado, justificado, só que o IGAM, geralmente, ele te dá a outorga, geralmente não, né? Na maioria das vezes, ele te dá uma outorga solicitando algumas condicionantes, né? Eu te dou, mas eu quero, em troca, informações detalhadas a todo ano. Por mês, semanal, tem algumas outorgas que pedem monitoramento até diário, tá? Eu vou dar um exemplo de uma das mineradoras que eu trabalho aqui, que a gente tem uma outorga de rebaixamento do NA, né, para mineração, e a gente tem umas condicionantes atreladas a ela, né? Aí, por exemplo, a condicionante do artigo 6, né? Que eu tenho que comunicar qualquer alteração, né, que venha a ocorrer no sistema dos postos em operação, tá? Em até 60 dias, né? Se tiver mudança de vazão, mudança de titularidade, qualquer tipo de alteração eu tenho que comunicar. Aí tem no artigo 7, a condicionante 1, eu tenho que comunicar a perfuração de novos poços para compor o sistema de rebaixamento, né, que hoje já tenho ativo. No condicionante 2, eu devo garantir a reposição de vazão para terceiros, né, se eu tiver, aí esse condicionante é o quê? Se eu chegar a impactar de alguma maneira algum terceiro, né, algum superficiário que tem em volta da mineradora por conta do rebaixamento de poço, eu tenho que repor essa vazão, né? Eu tenho uma mineradora que a gente impactou uma drenagem, né? Não foi nem por conta da hidrogeologia, foi por conta de uma operação aí de pilha de estéreo, né? Não vem ao caso, mas uma das condicionantes, mas isso chegou até o IGAM, né? E uma das condicionantes do IGAM para a gente utilizar poço de rebaixamento foi repor a vazão do córrego, né? E aí tem um exemplo da gente repondo essa vazão do córrego que tinha antes do impedimento mineiro, né? Então, isso aí é uma condição que está atrelada à outorga de poços.
Se eu parar de repor essa água, automaticamente o IGAN cancela a minha outorga dos poços, tá? Então, só para vocês verem que é uma situação, a gente se encontra em situações bem delicadas que a gente não pode deixar de cumprir, senão a gente para de rebaixar e para de minerar, porque o NA vai deixar de ser rebaixado, tá? A condicionante número 3, executar o monitoramento das vazões dos pontos de monitoramento superficiais com periodicidade mensal, tá? Isso aí foi o que eu falei. Tem algumas condicionantes que essa periodicidade muda de mensal para semanal, quinzenal, e tem algumas que eu já vi que são até diárias, tá? Aí, para atender essa condicionante, a Ana Clara vira para o Pedro e fala, ó, Pedro, a gente tem que no nosso empreendimento mineiro, instalar alguns pontos de vazão, né, que são os pontinhos aqui em amarelo, né, você instala esses pontos de monitoramento ou por conta própria e já apresenta para o IGAN, ou o IGAN sugere alguns pontos, tá? Aí tem um exemplo da gente realizando monitoramento de vazão, isso aqui esse equipamento chama Flowtech, tem esse Flowtech e tem o Micromolinate, que são dois equipamentos que a gente utiliza para fazer medição de vazão. Tem o método volumétrico também, que é quando você tem uma queda de água e consegue medir com auxílio de um balde graduado. E tem o método do flutuador também, que o flutuador você coloca duas seções, que essa aqui você faz uma seção com treina, o flutuador, você coloca outra seção aqui e coloca uma bolinha de isopor para flutuar 10 a 15 vezes, mede o tempo e calcula qual que é a vazão dessa seção no flutuar da bolinha, né? Como esse método não é muito preciso, ele é pouco utilizado. A gente utiliza mais do micromolinete Flowtech, que é mais preciso, e do volumétrico, né? Aí outro exemplo da gente fazendo o monitoramento dos códigos em torno para atender condicionante. E tem o outro método que é o de vertedouro ou calha partial, tá? Que é o vertedouro, você constrói essa muretinha, coloca uma chapa que pode ser triangular ou trapezoidal, e essa chapa, ela te dá as medidas para um cálculo de vazão de acordo com uma régua linimétrica que tem aqui do lado. Aqui na foto aqui não aparece a régua, mas ela está aqui do ladinho aqui. Aí, temos a condicionante número 4, que é executar o monitoramento dos níveis de água, dos indicadores de nível de água e peisômetros com periodicidade mensal, que nem nos vertedouros, né? A Ana Clara foi lá e fez a instalação de uma série de indicadores de nível DAG e peisômetros próximo da cava, onde vai ser feito o rebaixamento, né? Essa informação é importante tanto para o IGAN quanto para a operação da mina, né? Porque você tem a sua mina, a sua mineração, né? Você tinha o NA inicial aqui, né? Instalou os poços de rebaixamento, o NA caiu daqui para cá, né? Aí você já tem uma sequência, um histórico de monitoramento desses INAs, né? E daqui ele caiu para o NA onde está hoje, né? Então, esses indicadores são importantes tanto para um histórico apresentar o IGAN, quanto para a hidrogeologia da mineração mesmo, né? Porque aí você tem um controle de quantos metros o NA atual tá do plano de lavra atual ou futuro, né? Que aí o plano de lavra de 2025, ele vem até aqui embaixo, por exemplo. Aí você sabe que você vai precisar colocar mais 2 poços, porque o NA, a operação desses 2 poços que estão aqui, o NA ficou constante, estabilizou. Né? Para fazer o plano de lavra de 2025, você vai ter que instalar mais 2 poços, mais um poço aqui no fundo da cava, para rebaixar mais ainda esse NA. Então, são condições que você vai medindo e monitorando e fazendo previsões de médio e longo prazo, né? Que nem eu falei.
o NA dessa cava aqui, a razão de rebaixamento é 5 metros por ano. Se você comer bola aqui e não fizer uma previsão dos próximos anos, chegando daqui 5 anos, a cava tá extraindo minério e tendo surgência de NA, né? E aqui só um exemplo, né, de monitoramento de INAs e peisômetros, né? O INA e peisômetro nada que mais é do que um furo realizado no solo em rocha, revestido com um tubo geomecânico, né? Piezômetros, eles são ranhurados só em alguma porção que deseja identificar para a pressão do maciço, né? E o indicador de nível d'água, ele é todo ranhurado para saber realmente onde que está o nível de água da região, né? Não por pressão, mas da região como um todo. Outra condicionante dos poços é executar o monitoramento pluviométrico com periodicidade semanal, né? Isso é o quê? É você instalar estação pluviométrica automatizada, que te dá leitura em tempo real da chuva, ou instalar um pluviógrafo que faz leitura manual, né? Então, isso aqui chama pluviômetro Ville de Paris, alguma coisa do tipo. E aí, depois do período chuvoso, você vem com a provetinha, abre a torneirinha e consegue saber quantos milímetros de chuva caiu de um dia para o outro, né? A outra condicionante é comunicar qualquer interferência aos recursos hídricos, né? Causado pela interferência causada pelo rebaixamento, né? E esta comunicação será efetuada sempre que a vazão medida em qualquer dos pontos monitorados seja inferior à média vazão obtida na série histórica para o correspondente período do ano, né? Isso é o quê? Se você identificar que todos os pontos de monitoramento que você está realizando, você identificar que está tendo uma diminuição da vazão, né, que esteja interferindo. Então, isso aí você tem que comunicar que está tendo diminuição de vazão, né? E, por fim, a empresa deve apresentar... não, esse aqui é outro condicionante, é a 7. A gente tem que fazer inventário de nascentes, inventário de todos os pontos de água, né? O inventário de ponto de água nada mais é do que você percorrer todas as drenagens e identificar quais são as nascentes e catalogar as nascentes, né? Que aí seria os pontinhos agora em azul, né? Por exemplo, você tem esse ponto de vertedouro, né? De vazão, e você sai percorrendo o trecho do córrego para identificar onde está a nascente dele, né? Então, geralmente, o IGAN exige que você faça monitoramento de frequência anual, tá? Para que é isso? Para saber se essa nascente, com rebaixamento do lençol freático, da freática da mina, o rebaixamento está impactando em alguma nascente que tem no entorno, né? Por exemplo, se essa nascente estiver sendo impactada, ela vai começar a direcionar para a jusante, né? Então, ela vai parar de ter a nascente de água desse córrego aqui e vai passar a ter a nascente mais ajusante, né? Então, isso é uma maneira que o IGAN tem a própria mineradora tem de identificar se está ocorrendo alguma interferência nas nascentes e nas drenagens, né? Isso é importante que seja feito não só porque o IGAN exige, né? Isso é uma informação, tudo isso, né? Tanto as bolinhas amarelas, que são os monitoramentos de vazão, os indicadores de nível d'água em vermelho e as em azul, que são o inventário de nascentes, é importante para compor um histórico da própria mineradora. Porque, por exemplo, eu trabalhei lá em Catalão 3 anos, e a gente tinha uma série de problemas lá, né? Até exemplifiquei aqui um desenho. A gente tinha o empreendimento mineiro a montante,
e vários superficiários a jusante, né? E aí você tem um rio, um córrego que desce de montante a jusante, né? E o morador da casa aqui tinha uma plantação de tomate bonita pra caramba, verdinha, né? Numa época de seca. Catalão fica 6 meses sem cair uma gota d'água. Fica de maio até setembro, sem chover. E aí, no meio de julho, o morador da casa aqui estava com uma plantação de tomate limpinha, bonitinha, verdinha, e o pasto em volta, tudo marronzão, tudo amarelo, né, de seco. E aí, um belo dia, o morador da casa B vai até a prefeitura reclamar que a mineradora acabou com a água do córrego que passa pela casa dele. Aí fica a pergunta, né? Quem acabou com a água? Foi a mineradora que está lá em cima montante ou foi o vizinho que está irrigando a plantação de tomate? Aí como que a mineradora se defende? Logo no pé da saída da mineradora tem um monitoramento de nascentes, né, que é feito anualmente, e é identificado que a nascente continua aqui bonitinha. Se está saindo água aqui no pé da mineradora e está secando lá embaixo jusante, não é culpa da mineradora, mas os superficiários geralmente que eles vão primeiro. Vai e culpa a mineradora e esquece que o vizinho está irrigando a plantação de tomate. Tá? Isso é só um exemplo para mostrar que a hidrogeologia ela compõe não só uma partezinha, né, da mineração, ela tem que abranger um todo, né? Tem que se resguardar, né? Tem que ter quanto mais monitoramento e banco de dados tiver, para nós hidrogeólogos é melhor. Aí a condicionante número 8, que é para realizar monitoramento da qualidade da água, né? Se tiver que realizar principalmente se tiver que realizar um retorno dessa água impactada, né? E por fim, reunir, né, todas essas informações de monitoramento que é realizado semanal ou mensal num relatório, consolidando essas informações do período ao longo do ano, né, e protocolar e entregar no IGAM. Então, você pega toda essa rede de monitoramento que você tem, né, vazão, nascente, instrumento, a vazão dos poços de captação, a pluviometria, e incorpora no relatório único e tem que entregar no órgão ambiental, tá? Então, um dos principais objetivos é esse, é manter a freática abaixo do nível do plano de lava, tá? Então, o segundo objetivo da mineração seria o quê? Usar porque você não pega, você vai tirar essa água aí, né? No nosso plano aí do início da nossa atividade aí da mineração do Pedro, começamos com 3 poços com 300 metros cúbicos de água por hora. O que você faz com esses 300 metros cúbicos de água? Descarta, joga fora, né? Não. Como a mineração, você necessita de água tanto para a mineração funcionar como um todo, né? Você também utiliza para o beneficiamento do minério. Então, aqui eu estou exemplificando, né, um balanço hídrico bem simples, né? Você tem aqui a captação dos poços, você manda a água desses poços para o empreendimento mineiro, que ele vai usar para quê? Para consumo humano, para pipa, fazer uma equitação de solo, né? Que tem uma exigência da mineração que você tem que manter as vias de acesso da mineradora com umidade para não levantar particulados, né? Você usa para o produto, para algum
rejeitodutos, se você utiliza de barragens. Você usa uma reposição para córrego, meio ambiente ou superficiário, né? E geralmente tem alguma perda aí que não é calculado, mas sempre precisa ficar atento a essas perdas, né? Então, a água retirada de poço, ela é usada para o funcionamento do empreendimento mineiro, né? E aí vamos voltar para mais um exemplo. Aí o Pedro cansou dessa mineração aqui que tinha que fazer o rebaixamento, né? Construir uma série de estrutura, rebaixar, gastar dinheiro com poço para rebaixar. Ele foi e requereu outra área que ele tinha conhecimento que não precisava usar água para rebaixamento, né? Uma outra área aí do quadrilátero ferrífero para minério de ferro, e lá já tinha a rede de monitoramento instalada. Já tinha pisômetro, tinha informação de vazão, né? Ele já comprou uma área que já estava só extraindo minério. E aí ele já tinha até começado aqui, ó, plano 2020-21 em andamento, final do plano de né? O nosso NA está a quase 80 metros de profundidade no nosso plano de lavra de 2030. Eu não vou precisar de rebaixamento, mas eu preciso de água para beneficiamento do minério. Aí o Pedro vai lá, contrata a Ana Clara novamente. A Ana Clara vai lá, faz instalação de 3 poços, né? Então, de 3 não, de 13, perdão. Né? Então, esse aqui já é um caso real, tá? Tô exemplificando um caso que eu estou vivendo aqui numa das mineradoras, tá? Então, a Ana Clara foi lá e fez locação de 13 poços, né? Desde 2010, né? 2010 a Ana foi lá para o Pedro, locou 13 poços. O 13º poço, ela fez um poço de 350 metros de profundidade, né? Ao valor lá de 6 mil por metro. Só nesse poço 13, a Ana gastou 2 milhões e 100, tá? E aí, como ela não tinha muita informação da hidrogeologia da região, esse poço deu 5 metros cúbicos por hora. E 5 metros cúbicos por hora num poço de 350 metros não dá nem tempo do poço ter a recarga do aquífero, né? O poço foi considerado seco, né? Então, só um exemplo com o cuidado que precisa ter, porque esse exemplo do Pulso 13 é real, tá, pessoal? Não é fictício, não. Tudo que eu falar aqui é de um caso real, tá? Então, você tem a nova mineração do Pedro, a Ana foi lá, instalou 13 poços, os 13 poços operando junto, dá uma disponibilidade de água de 500 metros cúbicos por hora, né? E a Ana, na ocasião, a Ana não, desculpa, o engenheiro de Minas, na ocasião, precisava só de 450 metros cúbicos por hora. Perfeito. Aí a Ana foi lá em 2010, entrou com um pedido de outorga para rebaixamento, tá? Aí tá um detalhe, tá? Que eu já vou chamar atenção. Aqui a gente está com o NA bem abaixo, né? A gente não precisa de rebaixamento, tá? E eu vou mudar aqui o exemplo, não vou colocar a Ana, não, que a Ana é hidrogeóloga, né? O Pedro, ele não quis contratar a Ana, ele contratou uma consultoria, tá? A Ana cobrou caro para ele, e ele falou: não vou contratar a Ana, não, vou contratar uma consultoria. Aí, essa mineração do Pedro passou a operar, né, entrar em atividade, operar sem a presença de um hidrogeólogo.
Só um consultor que ia lá esporadicamente, uma consultoria ia lá esporadicamente, e apresentava algumas informações quando necessário ou não, né? Inclusive, foi a consultoria que locou esse poço 3 aqui, de 300 metros, que deu seco, né? Então, a consultora que ditava as regras da hidrogeologia, e o Pedro, né, para essa mineração, ele não queria ter um hidrogeólogo, então ele ficou satisfeito com as informações da consultoria. Aí a consultoria foi lá, colocou esses 13 poços, deu essa vazão de 500 metros cúbicos de disponibilidade para ele, e ele precisava só de 450. E aí a consultoria foi lá e protocolou esses poços, um pedido de outorga para poder operar. Só que a consultoria fez, protocolou um pedido de rebaixamento, né? Só que o que acontece? Lá em 2013, perdão, quando a consultoria protocolou o pedido de rebaixamento, o processo demorou para ser avaliado e analisado pelo IGAN. Aí o Pedro foi lá e pressionou, falou, IGAN, eu preciso de água para minha operação, senão eu vou parar de produzir e eu tenho que usar água, né? Aí o IGAN foi lá e liberou a operação dos poços por meio de uma TAC. TAC é termo de ajuste de conduta, né? É como se fosse uma outorga, só com uma validade menor e com algumas exigências também, né, condicionantes, mas realizada de uma maneira diferente que a outorga, né? Então, o IGAN liberou que a mineração do Pedro usasse água de poço por meio da TAC com validade de 2 anos, que já foi renovado 2 vezes, ou seja, a mineração do Pedro está há mais de 4 anos utilizando água de poço por meio da TAC. E uma das condicionantes do TAC que libera a operação dos poços é apresentar um modelo hidrogeológico numérico atualizado do empreendimento, né? Aí o Pedro foi lá e contratou a consultoria novamente para fazer o modelo numérico, né? E a conclusão do modelo numérico foi o quê? E também constata-se hoje, né, que de acordo com os dados os dados existentes do monitoramento, né, que o nível freático está totalmente abaixo, bem abaixo do pitch da cava, né, do plano de cava ou do pitch da cava, né. Aí vocês devem estar se perguntando, né, mas qual que é o problema, né, do modelo numérico constatar que não precisa de rebaixamento e que o NA está bem abaixo do pitch, né? Isso foi a conclusão do modelo numérico protocolado no órgão ambiental, né, no ICAM. Qual que é o problema? Qual que é o problema disso? O problema, pessoal, é o seguinte: existe uma diferença de outorga de rebaixamento para outorga para operação, tá? A principal diferença é que a outorga de rebaixamento, como você tem uma necessidade de rebaixar o NA para poder extrair minério de ferro, ou qualquer outro tipo de minério, né? No caso aqui, eu estou dando um exemplo que é o minério de ferro. Mas qualquer tipo de minério, o IGAN, ele é forçado, entre aspas, a te dar a liberação de outorga de 24 horas, senão o rebaixamento não acontece, né? A permeabilidade de solo e rocha é relativamente baixo, né? Então, se você não operar lá constantemente, 24 horas por dia, o rebaixamento não acontece. E o rebaixamento não acontece e você não consegue minerar. Então, o outorga de rebaixamento de 24 horas é previsto alguns impactos, né? E é exigido pelo IGAN que você solucione esses impactos caso ocorra, né?
Então, o pedido de rebaixamento de 24 horas, basicamente é esse. Qual que é a diferença de operação? O problema de operação é que quem determina quantas horas vai operar o poço é o IGAN, tá? Então, qual que é o problema que o Pedro se encontra hoje? O Pedro se encontra hoje no seguinte problema. Ele tem uma vazão de 500 metros cúbicos hora para 24 horas, né? E a usina dele precisa de uma vazão de 550 metros cúbicos hora. Ele protocolou um pedido de outorga para rebaixamento, e quando o consultor dele fez a conclusão do modelo numérico e falou que não, a mineração dele não precisa de rebaixamento, automaticamente o IGAN sabe que essa mineração não precisa de rebaixamento. Ou seja, a gente conversando lá com o pessoal do IGAN, a gente já sabe que a gente vai perder esse TAC de operação de 24 horas. E a gente vai ter que entrar com o pedido de outorga para a operação. Ou seja, a gente já tinha um trabalho que tinha sido feito no passado pela empresa de consultoria, né? Agora a gente identificou que teve esse erro, que foi protocolado esse relatório no ano passado, e a gente está ao longo deste ano tentando corrigir para protocolar um pedido de outorga para a operação, porque essa TAC ela vence no ano que vem, e a gente já conversou com o pessoal do IGAN, e eles deixaram bem claro para a gente que essa TAC não tem mais validade, por exemplo, ou seja, eu não vou conseguir mais renovar, porque antes era usado um argumento de rebaixamento que hoje eu não consigo mais. Como todo documento que eu expliquei para vocês lá atrás, que tem que protocolar estudo de rebaixamento, modelo numérico, estudo de monitoramento, tudo foi feito visando o rebaixamento 24 horas, e agora o IGAN sabe que isso tudo tá furado, né, entre aspas, porque a mineração não precisa de rebaixamento, eu vou ter que mudar todo o cenário do estudo. Então, eu vou ter que mudar toda a dinâmica de estudo e fazer um pedido de outorga para operação. E qual que é o problema para a mineradora do Pedro? O Pedro tem uma mina que já está em operação, né? Extrai 5 milhões de toneladas por ano, ele já tem um consumo de água previsto, e se mudar esse tempo de extração, de explotação de água de um dia para o outro, que agora a gente vai depender da análise do IGAN, a mineração do Pedro vai ficar num cenário desse, por exemplo. Hoje, a demanda de 2021 a 2023 é de 342 metros cúbicos hora, né? Para a usina do Pedro. Hoje, ele tem 2 poços que estão parados, né? O poço 10 e o poço 11. Dos 13 poços que ele tem lá em operação, 2 estão parados. Já com a operação de 24 horas, o Pedro já não tem a água que ele precisa, tá vendo? Ele tem 250 metros cúbicos hora só. Ele colocando os 2 poços para operar novamente, porque precisar trocar bomba, ele trocando a bomba, ele vai para uma vazão de 360 metros cúbicos hora. Perfeito. Só que agora a gente identificou esse problema na outorga, que a gente vai precisar, não pode mais operar 24 horas, e vai passar a operar menos horas a critério do IGAN. Se o IGAN decidir que os poços têm que operar 20 horas, a vazão cai para 301. Se o IGAN definir 16 horas, cai para 241, e assim por diante, tá vendo? Então, o que eu quero levantar aqui? Essa mineração, ela passou a operar desde o começo sem a presença do hidrogeólogo, né? Sem a presença do hidrogeólogo para fazer esse acompanhamento, para fazer essa gestão de curto, médio e longo prazo. Então, aí chega um momento que a gente encontra uma situação que não tem para onde fugir, né? E tem outro detalhe, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Esse caso aqui que eu estou apresentando
para perguntar para vocês, né, para levantar uma dúvida. Como que a gente solucionaria isso aqui, né? Porque eu já tenho 13 postos instalados na região, né? 2 eu consigo recuperar e voltar a ter vazão. Só que eu vou protocolar um documento no IGAN, né, para poder corrigir um erro de solicitação de rebaixamento para operação. Só que o IGAN não vai me dar mais essa vazão aqui, ó. Nenhuma dessas duas vazões aqui. Porque eu vou operar, não vou mais operar 24 horas, vou operar 20, ou 16, ou 12, né, a critério do IGAN. Então, eu precisando de 342 metros cúbicos hora, aí eu deixo a pergunta, né? Como que a gente faria para solucionar esse problema, tá? Não sei se ficou bem claro aí esse caso real, né? Como eu não posso entrar muito em detalhes, mas aí era esse geralzão que eu quis apresentar aí para vocês, para mostrar o que a gente precisa fazer, estar atento, e como é importante a gente ter um hidrogeólogo ou uma equipe, né, dedicada só para isso, né? Você ter um consultor, não criticando o consultor, né, as consultorias, de maneira alguma, mas não pode ficar dependente, né, só de uma consultoria que vai dar suporte esporadicamente para a gente, né? Porque a consultoria não é dedicada para uma empresa, né? Ela tem várias demandas, né? E ela não dá o devido valor para algumas coisas, e acaba acontecendo isso aí que eu mostrei para vocês, né? Protocola um documento de uma maneira errônea, né? Que é empurrado ao longo dos anos, e que a gente descobre pelo menos a gente conseguiu descobrir a tempo, né, de tentar reverter essa situação. Mas, por exemplo, essa TAC, ela vence no ano que vem, em maio. Se chegasse em maio e a gente não tivesse identificado isso, a própria moça lá, a hidrogeóloga do IGAN, que eu fiz uma reunião com ela falou, Vinícius, se vocês não tivessem identificado isso, se vocês não tivessem correndo para corrigir, no dia seguinte do pedido de renovação do TAC, a gente ia indeferir e ia pedir para vocês pararem os poços. Aí, parando os poços para a produção. Aí fica a pergunta aí, pessoal, como que vocês resolveriam isso aí? Muito bom, Vinícius, sua analogia aí e pegar alguns participantes, muito bom dar esses exemplos. É o que chama a atenção. Vamos ver se alguém comenta aí sobre isso. E achei muito interessante, né, uns pontos que você colocou da questão como os hidrogeólogos, né, os profissionais da hidrogeologia precisam saber aí da geologia estrutural, da geologia em si, né, das litologias, da hidrologia, hidrografia, né, então é natural que é um curso que vai quase no final do curso, né, uma disciplina que é quase para o final do curso, porque essa base é extremamente importante, né, e a gente percebe... E a gente percebe quão é desafio, né, esse trabalho na mineração, e pela questão... E eu até queria saber de você como que a galera da mineração, assim, o pessoal da mineração vê o trabalho, né, dos hidrogeólogos nesse ponto, porque a água, na verdade, acaba sendo, às vezes, um problema, né? Exatamente. Então, como que o pessoal avalia... E aí, enquanto o pessoal já coloca as perguntas aqui para a gente no chat, até comenta sobre esse caso real que você falou para a gente, queria que você falasse um pouquinho da questão técnica, assim, como que escolhe os locais e o número dos poços de rebaixamento, os poços tubulares profundos, a que profundidade que vai, como que vocês fazem, assim, essa seleção? Quantos poços, os locais que vão perfurar, e que profundidade? Fala um pouquinho mais dessa questão. E aí, a outra é assim, o que vocês vão fazer com essa água, né, que vai ser extraída? E quando tem que repor uma água, né, você até mostrou um exemplo de uma drenagem que tem que inserir água, né?
De onde vem Sim, essa água? Como que vocês escolhem? E isso tudo tem que ser justificado pelo órgão ambiental? sim. Então, Ana, vamos por partes. A questão Aham. de local para perfurar o poço, essa decisão ela é feita com base em tudo isso que eu apresentei, né? Você tem que ter conhecimento da geologia, do modelo numérico da geologia, né? Então, o pessoal que usa da exploração, eles têm o modelo de blocos montado, né? Então, você tem porque para minério de ferro, para qualquer outro tipo de minério, a mineradora faz uma série de furos de sondagens, né? E esse furo de sondagens ele é interpretado pelo pessoal da geologia, pelos geólogos de exploração, né? E eles fazem um modelo numérico, modelo de blocos. E aí a gente pega esse modelo de blocos, a informação de geologia estrutural, a informação das litologias, né? A gente sabe que aqui tem litologia que tem uma condutividade hidráulica bacana, que é o aquífero, o Cauê, né? E tem litologia, por exemplo, Gandarela, por exemplo, que é cheio de filito, conglomerado, que não tem uma condutividade nenhuma, né? É ruim. Então, é basicamente em função da geologia, da geologia, né? Da estrutural. E a profundidade dos poços, Ana, é basicamente essa que eu mostrei mesmo. Isso aí foi caso real, 250 metros. Esse poço que eu comentei, ele realmente foi perfurado no ano passado, né? Eu ainda não tinha chegado aqui, né? Eu estou falando o histórico de informações que a gente tem, mas foi perfurado um poço de 250 metros, quase 300, e deu 5 metros cúbicos hora. Então, e no teste de vazão, a bomba começou a gavitar, né? Começou a entrar ar na bomba. Então, a profundidade, assim, geralmente que se trabalha aqui é isso. Não faz poço de 100 metros. É tudo mais de Uhum. 200, 250. Aí a outra Legal. pergunta que era, você fez É o três que vocês perguntas. fazem com a água extraída e a água que vai ser inserida no córrego, de onde vem? Como que é feita essa... Então, a água extraída, Ana, é basicamente no que eu apresentei, né? No que teve aquele modelinho do balanço hídrico, né? A água extraída, ela vai tanto para a estação de tratamento de água da mineradora que usa para refeitório, para as áreas administrativas, ela é utilizada para caminhão-pipa fazer uma equitação de solo, né? Que a gente tem que diariamente umedecer o solo para não levantar poeira e particulados. Ela é utilizada no beneficiamento do minério, que é o principal, né? Aqui é o caso real, a usina lá da mineradora que eu dei como exemplo, ela usa mesmo 300, ela precisa de 350 metros cúbicos dia, por hora, por dia, né? Que dá uma vazão aí bem grande. Então, ela é utilizada para tudo isso. Agora, a questão da reposição é meio engraçado isso, mas não tem para onde fugir. A gente repõe água no córrego do próprio poço, Uhum. entendeu? A gente Da faz própria água extraída faz... a gente faz a água da cambalhota, né? Então, ou seja, você impactou o córrego porque você extraiu a água do poço, então, para devolver a água do córrego, você devolve com a água do poço. Uhum. Legal. Bom, vou passar aqui para as perguntas do pessoal, tá? Tá. Depois eu volto com outras perguntas aqui. O Wagner está falando assim: o que seria outorga de uso insignificante para captação de poços? Pausa insignificante. Isso aí é aqueles poços que você poço de baixa vazão, né? Poço Uhum, de 10 metros cúbicos horas. Porque assim, tem a outorga de rebaixamento, que é o que a gente usa geralmente, e tem a outorga de normal, né? É uma outorga simples, que é para captação de água, né? E aí tem algumas outorgas que eles consideram significante porque é para baixa vazão. Os nossos postos é para alta vazão, né? Para 100 metros cúbicos hora, 150. Você pega um empreendimento aí que não seja a mineração, que precise de uma água
mais uma vazão baixa, aí você entra com um pedido de outorga mais simplificado, que não precisa desse estudo todo de impacto, de mapeamento. Você protocola um pedido lá e no IGAN e pronto. O importante é informar, né? O IGAM precisa saber de todas as Sim, o que está precisa. acontecendo com o aquífero, né? Tudo para fazer qualquer tipo de poço tem que ter a solicitação de perfuração, que aí você informa o IGAN que você está perfurando, e aí depois você tem que ter o outorga informando qual que é a vazão estimada, né? Se eu quiser fazer na minha casa aqui um poço para consumo humano, eu vou lá no IGAN, faço isso tranquilamente. Só informar e justificar. Legal. O Plínio, acho que ele está fazendo um comentário em relação ao seu desafio do caso real. Vamos ver. Ele fala assim: não poderia buscar alguma fonte de água superficial próxima para complementar a demanda? Ou então não há uma maneira de diminuir essa demanda de água? Então, Plínio, vou responder a primeira pergunta, que é o seguinte. Antigamente, os caras lá que eu falo é que a gente não era dono dessa mineradora, tá? Era do Pedro e a gente comprou do Pedro. Então, todo esse BO que eu contei foi uma herança aí bacana. É o seguinte, o Plínio, eles tinham uma outorga para poder captar água do rio. Tem um rio lá próximo da região, que tem uma vazão bacana. Acho que eles podiam pegar, acho que era quase 1.000 metros cúbicos hora, era uma vazão absurda. E como eles tinham água do poço e nunca deram bola para essa outorga, eles perderam a outorga. E como agora a gente mudou de empresa, né? E a empresa que eu trabalho, ela tem é bem mais observada que as outras mineradoras, né? Por exemplo, o Pedro fazia um monte de coisa que ninguém dá bola, só porque mudou o nome, e isso eu tô falando não é real, né? Mudou o nome, a coisa muda de cenário, né? Então, eles perderam essa outorga, que era uma opção, você está totalmente incorreto, seria uma opção, mas a gente não consegue hoje pedir outorga para usar essa água desse rio, bem difícil conseguir isso. Então, é um caminho que a gente nem vai tentar. Agora, respondendo a sua outra pergunta do maneira de diminuir a demanda de água, aí isso aí é uma questão interessante, tá, Pino? Porque isso aí a gente depende da usina. E o pessoal da usina, se não muda, cara, a usina. O cara da usina, ele fala que ele precisa de 350 metros cúbicos de água por dia, ele deve estar usando 250. O cara da usina joga fora 20 metros cúbicos de água por hora, não te informa, porque se você tirar esses 20 metros cúbicos por hora de água, ele vai ficar com medo de perder a água que ele utiliza realmente. Aí você pede o balanço hídrico para a usina, o cara não te fala. Aí, isso aí é um problema bem sério. É um problema interno, né? Que acho que deve acontecer Mas, em geral na mineração. não, em todas, Ana. Em Catalão era assim, aqui também é Olha, assim. Tem gente que fala de outros lugares que também é assim. né? Legal. A Oliana fala assim: a mineradora utiliza de várias formas a água que aparece ao atingir o lençol. Existe alguma preocupação em relação ao retorno desta água? O processo de mineração influencia na contaminação do aquífero? Não, é o Liana, né? Uhum. É o Liana, porque assim, você tem o retorno dessa água de maneira natural, né? Que é a recarga do aquífero de maneira natural por conta de período chuvoso, né? Inclusive, janeiro desse ano choveu bastante aqui em BH, né? Recarregou bastante os aquíferos aqui. E, e o processo que a mineradora usa na parte administrativa que poderia impactar tem as estações de tratamento da mineradora, né? E o do beneficiamento do minério, a água que é utilizada no beneficiamento vai para a barragem, né? Então, a água que você usa no beneficiamento do minério, ela vai para a barragem, da barragem ela também retorna para o beneficiamento, aí começa a rolar um ciclo, né, dessa água. Mas não tem nenhum
nada que é utilizado do beneficiamento do minério impacta de você contaminar, né? O que eu falo é assim, nas medidas que CONAMA e etc. exigem, né? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei lá em Catalão era minério de nióbio, era fosfato e nióbio lá em Catalão, tá? O beneficiamento do fosfato era um, que ia para uma barragem, e o beneficiamento do nióbio era outro que ia para outra barragem. O beneficiamento do nióbio, ele usa ácido, no beneficiamento usa ácido. E um dos subprodutos do beneficiamento é o flúor. Pela legislação, a gente pode ter até 10 ppm de flúor na água. A água que saía desse beneficiamento lá em Catalão, saía com 100, 120 ppm. Ou seja, 10 vezes a mais do que a gente podia. E essa água ia para uma barragem. Só que a barragem lá de Catalão não era uma barragem normal, era uma barragem impermeabilizada. Então, a barragem ela era todinha forrada com geomanta, que impermeabilizava a barragem por conta do teor de flúor. Então esse controle de contaminantes do beneficiamento, ele é feito por conta disso. Porque se, por exemplo, na mineradora tivesse alguma substância do beneficiamento que contaminasse a água, a gente ia ter que jogar num tanque impermeabilizado ou numa barragem impermeabilizada para isso não contaminar a freática, o lençol freático. Muito legal. Essa questão da qualidade, né? Ela é importante também, delicada. Até que uma das condicionantes que eu apresentei para vocês é enviar semestralmente a análise de qualidade da água dos poços, né? Vocês enviam a análise de qualidade dos poços e faz também alguma análise de monitoramento química das drenagens também? Sim. O que eu falo monitoramento nas drenagens, né, em geral. Nesse gancho, né, a Ana Clara falou, né, puxando o gancho até da pergunta da Oliana, quais as medidas que a empresa de mineração tomam, né, ou teriam que tomar para diminuir o impacto ambiental. Você falou isso um pouquinho, você acha, na sua opinião, assim, você acha que está sendo realizado? Qual a sua opinião nesse sentido, em termos da qualidade? É garantido, não? O trabalho é feito... Não, é realizado, Ana, é realizado, inclusive, tem alguns pontos, assim, que nem esse de qualidade de água, é realizado até por empresa terceira, né, não é nem o pessoal da Vale que faz, é empresa terceira justamente por conta disso, né, que é como você tem que atestar uma informação que pode ir contra ou a favor, a seu favor, né, então é realizado por uma empresa independente, para não ter esse tipo de uma contestação, né, ou algo do tipo. E é realizado sim, inclusive o exemplo que eu dei é de uma mineradora aqui, né, que eu sou responsável pela hidrogeologia, e aí é feito semestralmente o controle da qualidade da água. Ok. Falando nesse controle, antes de eu passar para outra pergunta, você deu vários exemplos, né, como controla a vazão de água da drenagem, né? Então, por exemplo, se alguém reclama, secou aqui a minha água, estou com falta de água. Então, vocês têm esse controle antes e depois, né? Sim. E como a gente está falando de, às vezes, um aquífero bem profundo, é fraturado, a gente sabe que a interferência, né, o cone de rebaixamento, às vezes pode interferir em uma área muito maior. Uhum. E em relação, por exemplo, se seca poço, você já passou por alguma dessa situação? Não secou água superficial, estou falando, mas secou, por exemplo, algum poço de algum usuário. Como vocês controlam essa questão de água subterrânea mesmo? Porque às vezes as nascentes, elas têm interferência de um manto inconsolidado, né? Às vezes a nascente é muito superficial. Mas aí quando a gente fala de um aquífero, né, mais profundo, a 200 metros, a interferência é de algum poço, em alguma água que outra pessoa está utilizando de poço. Como que vocês avaliam essa questão? Então, aí a gente tem que repor, Ana. Aí entra na condicionante dos poços lá. Tem condicionante. Se a gente impactar
algum terceiro no raio de influência da mineradora, aí a gente tem que repor. Mas como que vocês fazem essa checagem que realmente a mineração, né, os poços secaram um poço de um usuário? Porque às vezes tem mineração que é próxima de área urbana, por exemplo. Sim. Esse é o mais complicado, Sim. né, lidar com isso. Sim. O monitoramento é feito como? Da água subterrânea mesmo. Aí eu não sei te dizer, porque eu nunca passei por um caso desse. Nunca passei. O meu sempre, os problemas que eu tive, que a gente teve que solucionar, foi sempre em drenagem, né, em superficial. Esse impacto de poço, de superficiário, eu nunca participei. Nunca tive. Mas eu imagino que seja semelhante ao de superficial, porque, por exemplo, porque numa das exigências da outorga, quer ver? Deixa eu recuperar aqui. Exatamente isso. Aí você faz o monitoramento quando na região que tem o poço, né? Por exemplo, aqui, quer ver? Ó, tá aqui, ó. Inventário de usuários de águas superficiais e subterrâneas na área de rebaixamento e seu entorno. Esse inventário de usuários é no pedido de outorga. É para você saber se algum superficiário em volta tem poço na água na casa dele. Aí, se ele tiver poço, aí ou o IGAN ou você mesmo vai ter que ir lá e montar um piezômetro ou um INA na calçada da casa dele, por exemplo. E aí você passa a monitorar a freática na região da casa dele. Porque aí se a mineradora impactar, você sabe. Por isso que tem esse item no pedido de outorga. Você fazer o inventário de superficiais subterrâneas dos superficiários em volta. Excelente. A questão fica bem mais complicada quando está próxima de área urbana mesmo, ou tem usuários próximos, né? Seja zona rural ou urbana. Legal, Vinícius. Vamos lá para mais uma? Se não pulei alguma. Ana Clara. Samuel fala assim, Vinícius, boa tarde, excelente palestra. Eu gostaria de saber se para o fechamento da mina existe uma legislação que fale da necessidade de fazer análise de águas subterrâneas, além do que já é proposto para a perfuração dos poços. Então, o Samuel, eu nunca participei de trabalho de fechamento de mina, mas assim, no fechamento de mina, se você está com os poços operando lá, né? Você está rebaixando. A partir do momento que a sua mina está exaurida e você não vai mais prospectar nada, extrair nada, você simplesmente desliga os poços e o NA naturalmente tende a voltar para a posição original dele, né? Então, a partir do momento que você desligar os poços e parar de captar água, se você está tendo um controle de qualidade com a mina ativa, na hora que você desliga, você não precisa ter controle nenhum mais, porque a água está voltando naturalmente. Então, tá voltando da sua condição original, né? Recupera, né? Recupera naturalmente. Então, eu não tenho conhecimento muito de mina fechada, porque eu nunca trabalhei. Mas, assim, pela dinâmica que a gente trabalha, seria mais ou menos isso. Legal. O Matheus, ele fala assim, o Wagner agradeceu, o Matheus fala, no caso de uma água em que uma barragem de rejeito, no caso de uma água e uma barragem de rejeito, quando ocorre a descaracterizar a barragem, pode-se reutilizar essa água? Pode, Matheus, que nem eu dei o exemplo lá de Catalão. Se a água dessa barragem tiver dentro de padrão dos elementos lá, tiver dentro do padrão CONAMA, de flúor, chumbo, entre outros, você pode utilizar sem problema. Assim, não pode, às vezes não pode para consumo humano, né? Mas para a indústria pode. Que nem eu dei exemplo de Catalão, né? Catalão, a água da barragem de nióbio você não pode utilizar. A gente não podia utilizar nem para fazer umectação do solo, aspersão de via. Porque você está jogando na via de acesso uma água com 100 ppm de flúor.
Então não pode. O Pedro, ele falou, muito obrigado pela palestra, Vinícius, sensacional. Legal. Tenho uma dúvida. Se existe produtores rurais que dependam da água subterrânea para irrigação, próximo ao local da mineração, isso é levado em consideração no momento do planejamento de rebaixamento? De forma que não gere impactos para esses produtores, né? Até que ele acho que está se referindo até ao caso que você mostrou, né? Como que é? Então, mas assim, nesse caso aí, é que nem aquele exemplo que eu li aqui no pedido de outorga, que você tem que fazer um inventário dos usuários no entorno, né? Se tiver um produtor rural grande, aí você faz o inventário e você tem que utilizar isso no seu planejamento, né? Naquele modelo numérico lá atrás que você faz no planejamento do rebaixamento, você tem que considerar, né? Porque no modelo numérico, a gente trabalha. Aqui eu trabalhei com profundidade, mas a gente na mineração trabalha em cota, né? Então eu tenho uma mineração que está na cota 1000, eu vou precisar rebaixar ela até a cota 900. Se o poço do. Até na cota 800, né? Se tem um produtor rural de médio, pequeno, médio, grande porte, tem poço que vai até a cota 800, até a cota 900, eu daqui 10 anos eu vou impactar a captação dele, né? Então, aí é uma coisa que tem que ser considerada assim, o Pedro. Tem que ser considerado, se vier impactar, aí entra na condicionante de outorga, porque assim, quando a condicionante da outorga fala que eu tenho que repor água de qualquer terceiro no raio de influência da mineradora, esse terceiro ele é genérico, ele é qualquer um. Ele é a prefeitura, ele é o morador, ele é o produtor rural de pequeno, médio, grande porte, ele é todo mundo, esse terceiro da condicionante. Então, se eu impactar a casa do seu Zezinho, que tem um poço lá, que ele usa a água do poço, eu tenho que repor água para o seu Zezinho. Ou seja, então é considerado no planejamento, né, o conhecimento de todos os usuários em torno. A questão muda quando esse usuário vem depois, né? Então fica até por conta talvez do IGAN, do órgão que permitiu esse posterior, né? Então ela sabe que tem o uso da água ali em volta, aí vem uma outra pessoa necessitando utilizar. Isso é que tem que ser feita essa gestão, né? Então, por isso que o IGAN tem que. Isso, por isso que o IGAN, quando você vai fazer pedido de outorga de poço, Ana, tem que ficar amarrado, porque quando eu faço o meu pedido de outorga e faço o inventário dos usuários. Aí, por exemplo, o Pedro compra todas as terras em volta da mineradora e vai fazer uma plantação de tomate. E vai fazer poço. Na hora que o Pedro for no IGAN pedir poço, o Pedro vai ter que apresentar que tem a mineradora. Aí a mineradora aí comunica todas as informações, né? Aí, para o Pedro, o superficiário que usa água em volta dele é a mineradora, né? Então, uma coisa está atrelada à outra se você tem pedido de outorga ou mudança de superficiário pedindo outorga, né? Exatamente. Legal. Não é simples, né? Fazer toda. Aliás, o modelo numérico ele é transiente, né? Ele deve ser transiente para mineração. E respeitar todos esses fatores, né? A gestão, o órgão gestor deve estar ciente de todas essas questões. Muito bom. O Plínio agradeceu, obrigado. E esse rio sofre alguma influência do rebaixamento do nível d'água? Esse rio que ele fala deve ser o rio lá de cima da primeira pergunta, não é? Acho que sim, na pergunta dele. Que acho que foi ele que fez a primeira pergunta das opções, não foi? Não poderia buscar alguma fonte de água superficial próxima para complementar a demanda? Ou então não há uma maneira de diminuir essa demanda de água? Ele falou do... Acho que essa pergunta dele é complementando a primeira lá. Então... Plínio, se você quiser abrir o microfone aí e explicar, tudo bem, tá? Não,
Ah, tá. Não, era sobre o Rio mesmo que eu ia perguntar, Ana. E parabéns pela palestra, Vinícius. Muito boa, gostei demais. Ah, beleza, obrigada. Né, então, é isso mesmo, Pina, é relativo à sua primeira pergunta lá em cima, né? Isso. Esse rio que eles tinham a outorga não sofre influência desse rebaixamento. Que, na verdade, lá nessa mineração nem precisa de rebaixamento, né? Tá num outro contexto da hidrogeologia ali, né? É um rio que passa próximo, mas está em outro contexto. Beleza. A Oliana agradeceu. A Meire falou assim: parabéns, Vinícius, pela apresentação. Gostaria de saber como é a relação dos trabalhos dos hidrogeólogos na mineração e a comunidade. Fala um pouquinho mais dessa relação mineração-comunidade e especificamente dos hidrogeólogos. Então, é Meire, né? Uhum. Meirelli. Então, Meirelli, assim, aqui, lá em Catalão, eu tinha mais acesso à comunidade, né? Era mais, a gente tinha algumas reuniões e conversava, principalmente por conta dessas questões que ocorriam lá, né? O vizinho que plantava tomate impactava a montante e o vizinho ajusante botava a culpa na mineradora e a gente tinha que ir lá mostrar mapa, mostrar dado de monitoramento. Então a gente tinha um acesso maior, né? E a relação era relativamente bacana. Eles eles sempre xingam a mineradora, né? Para eles, a mineradora é um bicho de 7 cabeças que veio aqui só para causar, danificar e causar, né? Não é bem assim, né? E, mas assim, na hora que você começa a explicar, eles começam a entender e é mais tranquilo. Aqui eu não tenho contato com comunidade, porque aqui eles têm que eles chamam aqui de RC, né? Relação com comunidade. Então, se eles tiverem algum problema, aí eles vão nos RC e os RCs falam com a gente. A gente tem, né, alguns históricos, né, que a gente não pode negar, que tem alguns muitos atritos entre a mineração e a comunidade. Às vezes, eu acho que falta muito comunicação e diálogo, né, ouvir, às vezes, a comunidade, e fica um preconceito, às vezes, dos dois lados, né, porque, ainda mais nós, geólogos, né, a gente sabe da importância da exploração de um minério, mas, por outro lado, a gente sabe da importância como isso tem que ser feito de uma maneira sustentável. Sim, exatamente, Ana. Tem esses dois lados, então a gente precisa se preocupar com esses dois lados, né? E, às vezes, para facilitar o nosso trabalho e prejudicando o menos possível o meio ambiente e a população, né? Então, falta um pouco comunicação e conversar, às vezes, em locais que as minerações conseguem ouvir, né, a população. Igual você falou, Catalão, acho que funcionava um pouco melhor porque era um local pequeno, então a comunicação acho que fica mais fácil, né? Exatamente. Então, e o que você falou, não tem por onde fugir, né? Legal, vamos lá para mais uma. O Raul, ele fala assim: boa tarde, muito boa palestra, Vinícius, parabéns. Após a instalação dos poços e sua complementação, acho que é complementação que ele quis dizer, segue o seu desenvolvimento uma verdadeira limpeza do poço, processo muito importante para a descida da bomba. Isso. Durante a sua trajetória, já aconteceu da equipe não conseguir desenvolver o poço devidamente, fazendo com que queimem as bombas devido às impurezas, ou então a ponto de ter que mudar a estrutura do poço referente à tubulação, filtro e etc. Não, então, já aconteceu. Né? Você já pegou um. Já, a gente já teve alguns problemas. Teve um poço que foi feito. A gente perfurou o poço, né? Foi feito instalação de tubulação, né? Tubo liso, a parte de filtro. Aí foi instalada a bomba e saía o fino do minério de ferro, né? Na água. E saía bastante, né? E aí uma coisa que a gente também faz aqui, que eu não cheguei a comentar na apresentação, a gente faz filmagem dos poços, tá? Por exemplo, se acontecer
ser um exemplo que é Plínio? Não, Raul. Que aconteceu o exemplo que o Raul aí comentou. Tá saindo muita sujeira, desenvolveu o poço, pode ser que na conclusão do poço deu alguma coisa aí que tá vindo sujeira. Aí a gente desce uma câmera que filma 360 graus e à frente do poço, e a gente consegue identificar algumas coisas, né? Eu lá em Catalão filmava muito poço, cara. Tinha poço que tinha tubo quebrado, resto de mangote, aí era complicado. E aí, por exemplo, né, num poço aqui, nessa questão que o Raul levantou, o poço foi feito bonitinho e estava saindo sujeira. Filmamos o poço, não foi identificado rasgo nenhum, porque às vezes em alguma conclusão de poço ele abre solda, né? O filtro começa a vazar material no filtro, não foi identificado nada. E aí, com as filmagens, eu supus que seria material que estava saindo do fundo do poço, né? O fundo do poço não foi selado e estava saindo esse material fino no fundo do poço. Aí uma das soluções que eu apresentei para o pessoal lá, e o pessoal da empresa de perfuração de poço fez e deu certo, foi criar um dreno invertido dentro do poço. É porque assim, eu trabalhei em Catalão com barragens também, né? Barragens a gente cria dreno na saída de barragem, né? Na saída do pé de dreno de fundo. E se acontece alguma surgência de água que você não consegue estancar, você cria um dreno invertido. O dreno você faz da pedra grande, da pedra grossa, né? Pedra de mão grossa, para a fração areia fina. O invertido é ao contrário, você começa com a areia fina lá no fundão do poço, e eu coloquei areia bem fininha no poço e fui subindo a granulometria até pedra de mão em cima. Essa areinha e as outras pedras no fundo do poço impediu que começasse a passar o fino do minério de ferro que estava passando. E aí a gente meio que arrumou o problema que estava no poço. Não sei se respondeu a pergunta dele, mas foi como um exemplo aí que já aconteceu comigo, da gente ter que se virar nos 30 aí e arrumar alguma solução. Mas de entregarem poço que não desenvolveu, ou que desenvolvimento só veio lama, nunca aconteceu comigo, não. Muito legal, Vinícius, essa sua experiência aí, trazer aqui para os alunos é muito, muito enriquecedor aí para a gente. Muito bom. O pessoal agradeceu aqui, né? Muitos obrigado pela palestra. Você respondeu, sim, o pessoal. Quem você respondeu, o pessoal agradeceu. Respondeu sim, muito obrigado. Arrasou, brilhou. O pessoal está agradecendo muito aí. Então, muito obrigada, Vinícius, mais uma vez. Valeu. Pode contar aí com a gente também. Quem sabe umas próximas a gente te procura de novo. Sempre bom ter esse contato do pessoal que está trabalhando e, né, com a academia e o pessoal que está trabalhando, eu acho muito, porque a hidrogeologia, ela é uma área aplicada, né? Sim. Então, ter esse contato com as empresas, com as minerações, eu acho muito legal isso para os alunos. Qual é os desafios, né, que os hidrogeólogos encontram aí nas suas áreas, nos seus trabalhos. Muito bom. Não, e eu queria deixar aí aberto, Ana, se alguém depois quiser tirar mais alguma dúvida aí, quiser, você pode passar meu e-mail pro pessoal aí, meu contato, que não tem problema, não. Legal, muito bom. Uma última pergunta, quantos hidrogeólogos, é só você que é o responsável aí pela... Oi, perdão, Ana, não entendi. Em relação a uma última pergunta aí, quantos hidrogeólogos tem? Só você responsável pela mina, por uma mineração, a mais de uma? Então, eu sou responsável por 2 cavas, né? Eu trabalho numa gerência, porque assim, aqui tem várias gerências, né? Eu trabalho numa gerência que eu sou responsável por duas cavas, e da minha gerência tem mais uma hidrogeóloga, né? Nessa gerência sou eu mais uma. E aí ela cuida de mais 2 cavas também, se eu não me engano. Mais 2 também. Então a gente meio que divide.
E aí tem as outras gerências das outras minas que também tem mais 1, 2, 3 geólogos. Então tem um time grande de hidrogeólogos aqui. Isso é bom, para trocar, né, ideia, trocar o conhecimento, fazer um trabalho melhor. Quanto mais gente, melhor fica. Não, sim, Ana, e a gente sempre tá conversando, né? Por exemplo, um tempo atrás o pessoal da mina de fábrica lá foi fazer uma apresentação para monitoramento de vertedouros. Aí a gente chamou os técnicos do nosso time também para participar. Eu fui comprar um equipamento que eu descobri que o hidrogeólogo de fábrica estava comprando. Eu coloquei minha compra no meio do pedido dele também. Então, a gente tem são bastante hidrogeólogos que trabalham aqui, e a gente conversa entre a gente, né, para solucionar problemas. Eu tive um caso lá em Catalão que eu estou tentando trazer para cá, que é fazer porque a gente trabalha numa mineradora que a gente é vizinho da CSN lá em Congonhas, né? E assim, uma coisa que a gente brinca é que a água ela não respeita limite de propriedade, né? Então, você tem a sua mineradora aqui, você tem a CSN do lado. Se as duas puderem ter informação de ambas, se faz um trabalho muito mais completo, né? E em Catalão foi feito isso. Lá em Catalão, quando eu entrei lá, era Anglo América e Vale Fértil, né? A Vale Fértil lá que hoje é Mosaic, e a Anglo América lá que hoje é a CEMOC. E eles eram vizinhos, extraíam o mesmo minério que era fosfato, e na época, com a MDGel, a gente fez uma sinergia de informações. A gente não recebia nada deles, né? Então, o que a gente fazia? A gente, como CMOC Anglo-América, enviava informação para a MDGel, a Vale Fert enviava informação para a MDGel fazia um modelo numérico integrado com todas as informações, o potenciométrico atualizado mensalmente e mandava para as duas, né? Então, as duas tinham um trabalho final completo, sem saber a informação de nenhuma das duas. Então, isso é uma coisa que eu comecei a conversar com o pessoal lá de fábrica, que a gente vai tentar fazer com a CSN lá. Exato, muito bom. Essa comunicação, e quanto mais dados e mais conhecimento a gente tiver do nosso subsolo, melhor, né, para todo mundo. Exatamente. Então, Vinícius, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou.